Muito bem. Ela continua nos dizendo assim: acredito, porém, que será oportuno, antes de começar a falar dos defeitos e das impurezas que podem ser encontradas no corpo emotivo, devemos assinalar a diferença que existe entre emoções e afetos, do ponto de vista psicológico, pois isto poderá servir para dar melhor compreensão do que diremos a seguir e facilitará a análise do nosso comportamento emocional. Nós vamos ver o que como difere emoção e afeto. Emoção e afeto, né? Primeiro ela fala da palavra emoção. Emoção, do latim movere, significa movimento íntimo. E realmente a emoção move a substância astral, fazendo-a vibrar e agitar-se. A emoção é, portanto, um estado de sublevação íntima, repentino e intenso, quase sempre rápido ou pelo menos pouco duradouro. É um estado passageiro, repentino, né? Nós sentimos aquele reflexo emotivo e passou rápido. Durante a permanência da emoção, continua ela, quase sempre a mente entra num estado nebuloso no qual não pode pensar, dada a agitação íntima que produz uma espécie de paralisia do pensamento, um êxtase do processo intelectivo. Vamos falar rapidamente um exemplo que nós somos mobilizados e não temos reação: o medo. É um quadro do corpo emotivo. Nós temos aquela reação e temos aquele ímpeto e não sabemos o que fazer. Durante a permanência da emoção, quase sempre a mente entra num estado nebuloso, no qual não pode pensar, dada a agitação íntima que produz uma espécie de paralisia. Olha que interessante, é isso que nós estávamos dizendo. Existem muitas espécies de emoções que nós podemos dizer as agradáveis e as desagradáveis. As agradáveis são, por exemplo, a alegria, o prazer, a emoção estética ou mística, a euforia, o entusiasmo, a exaltação e assim por diante. As desagradáveis são o medo, como dissemos, o terror, a aversão, a angústia, a depressão, a tristeza, a dor e outras. Então vocês vejam, são estados emocionais distintos, total e completamente distintos, né? A emoção geralmente produz efeitos sobre o físico e se manifesta por meio de sensações diversas, segundo sua natureza. Isso é normal, entende? A emoção geralmente produz efeitos no corpo, né? As emoções agradáveis não raro aumentam o calor, de vitalidade, de energia, visto que aceleram a circulação do sangue
e as batidas, os batimentos cardíacos. A emoção do amor, da identificação, do elan que a gente vive, às vezes, um momento de alegria, né? As emoções desagradáveis, ao contrário, têm efeitos deletérios, né? Provocam frio, arrepios e o cansaço. Provocam também uma sensação de fechamento na garganta, tiram o apetite e nos tornam incapazes de deglutir, ao passo que o coração afrouxa suas batidas e a vitalidade diminui. Totalmente distintas. A saúde de uma pessoa, prestemos atenção, emotiva não é boa. Está sempre a oscilar entre estados de bem-estar e mal-estar e sofrimento físico. Em suma, não alcançam um equilíbrio psicológico. Geralmente, nós precisamos, como nós estamos falando, nós estamos estudando o nosso comportamento, né? O autoconhecimento. Identificarmos qual corpo que predomina mais no nosso organismo. É o corpo emotivo? É o corpo físico? Né? É necessário que a gente tenha essa compreensão, essa identificação, para poder o quê? Nos trabalharmos. Se é o emotivo, se nós somos mais emotivos, então nós precisamos tomar cuidado. Não dar vazão total ao corpo emotivo. Termos controle, termos autocontrole, né? Para vivermos melhor. Nós sempre estaremos colocando em à prova a nossa saúde. Se nós temos o corpo emotivo mais aguçado, nós estaremos sempre colocando à prova a nossa saúde. Mas se nós sabemos controlar, temos o autocontrole, isto é importante. Por quê? Porque nós vamos procurar dosar melhor as nossas emoções. A saúde, vou repetir, a saúde de uma pessoa emotiva não é boa. Ela colocou aqui taxativamente: a saúde de uma pessoa emotiva não é boa. Entende? Por quê? Porque ela está sujeita às suas emoções. E, efetivamente, a emoção é uma característica do corpo emotivo, bem como a dualidade entre polos opostos, isto é, ambivalência. A pessoa fica oscilando. Isso é muito prejudicial ao nosso corpo físico. Geralmente, continua, o surgimento da emoção é determinado por uma impressão imprevista vinda do exterior, que golpeia o corpo emotivo e coloca-o a vibrar. Por isso que nós precisamos estar em constante vigilância. Orai e vigiai. Não. Primeiro, vigiai e depois orai. Sempre estarmos vigilantes, para não cairmos nas ciladas que nós mesmos criamos para nós. É uma pena, mas nós fazemos isto. Nós fazemos isto
com uma certa regularidade. Por isso as doenças. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, nós passamos a entender melhor o campo da saúde. Nós passamos a entender melhor e, consequentemente, nos preocuparmos mais com o nosso estado de saúde. Cuidarmos das nossas emoções, termos vigilantemente a ação das nossas emoções, sob a guarda da nossa consciência. O prejuízo físico que nós tivermos será cobrado de nós mesmos se nós faltarmos com a vigilância, se nós permitirmos que o nosso egoísmo, a nossa insensatez, o nosso alto grau de egoísmo tiver domínio, nós seremos cobrados. E, infelizmente, de forma muito dolorida. Muito dolorida. Voltamos.